Olá, meu nome é Vitor Magalhães e hoje eu tô aqui para falar do Viagens de Gulliver, publicado em 1726 pelo autor Jonathan Swift. Viagens de Gulliver é uma paródia daqueles livros de diário de viagem, em que as pessoas viajavam para países desconhecidos com animais fantásticos e lugares surpreendentes. Viagens de Gulliver é dividido em 4 partes. A primeira parte é a viagem a Lilliput, a segunda parte é a viagem a Brobdingnag, a terceira parte é a viagem a Laputa, Bonnie Barbie, Glub Dub Drib, Lugnag e Japão. E a parte 4 é a viagem ao país dos... Nosso sortudo Lemuel Gulliver é um cirurgião que trabalha em navios e já na sua primeira viagem como cirurgião em um navio, ele naufraga e só ele sobrevive e todos morrem. Como na sua luta de sobrevivência ele ficou muito cansado, ele acabou dormindo na praia mesmo antes de explorar a ilha que ele tinha naufragado. E quando ele acorda, ele se encontra todo amarrado na praia, criaturinhas de 15 centímetros. E dizem que o vão levar como prisioneiro. Nessa parte da história, o Gulliver ele trata de falar pra gente como é essa sociedade dessas pessoas minúsculas. Como ele foi tratado, como ele foi alimentado. E durante todo o livro, ele vai fazer uma comparação entre a sociedade inglesa, da qual ele é proveniente, e da sociedade desses povos. O que eu acho muito legal dessa parte é como essas criaturinhas de Lilliput, que é o nome do país, fazem as suas divisões sociais. Por exemplo, os partidos políticos são de quem usa saltos altos e quem usa saltos baixos. A guerra que esse país tem com outro país é basicamente porque um quebra o ovo com uma ponta, a ponta mais fina, e o outro quebra o ovo com a ponta mais grossa. Gulliver passa um bom tempo nesse país, ele faz amigos, faz inimigos também, e basicamente esses inimigos querem é matá-lo, porque como ele é um ser muito maior do que aqueles lilliputianos, e como as coisas desse país são proporcionais a esses seres, o sustento do Gulliver é muito difícil pra coroa, porque gasta muito dinheiro, e o constante medo do Gulliver se rebelar e destruir o país inteiro. Gulliver então volta à Inglaterra, de algum modo, volta pra sua família, pra sua esposa e pra seus filhos, mas como ele tem um fogo interno, ele não aguenta e vai viajar de novo. Então nessa segunda parte dessa viagem, Gulliver tava lá de boinhas no seu navio, até que eles avistam a terra, e eles decidem procurar por mantimentos, por água, nessa ilha. Só que em terra, os homens saem correndo à vista de uma criatura gigantesca, e Gulliver acaba não entrando no barco com eles, então ele fica sozinho naquela ilha. O que acontece é que aquela criatura gigante é um ser humano gigante, então Gulliver se vê na mesma posição que os lilliputianos se viam perto do Gulliver. Então um camponês acaba pegando Gulliver e o levando à mão mesmo, porque ele era desse tamanho pra eles, pra sua casa. Na casa do seu amo, ele se afeiçoa principalmente pela menininha Glumdalclitch, que é uma menininha de uns 10 anos de idade, não sei, que acaba cuidando de Gulliver como um animal de estimação. Diferentemente de como ela foi retratada no filme do Jack Black, eles realmente viram amigos e ela cuida muito bem dele. Então o amo de Gulliver decide fazer um tour com Gulliver por todas as cidades do reino para que ele ganhe dinheiro com essa criaturinha pequenininha e engraçadinha. E como ele chamou muita atenção, a rainha pediu para que ele fosse trago a sua presença. E no castelo, Gulliver e Glumdalclitch recebem o convite de se hospedar ali e de servir à corte. As observações que o Gulliver faz dessa sociedade é que esses seres são enormes, eles são muito nobres, e depois de um tempo ele acaba não conseguindo se olhar no espelho por se achar tão insignificante perto de criaturas tão gigantes. Também, ele passa bastante tempo nesse lugar e ele acaba indo embora. Quando ele vai embora e chega na sua casa, ele acha muito estranho como as pessoas são minúsculas. Ele pensa que ele pode pisar nelas, mesmo que elas tenham a mesma estatura que ele. É que ele ficou tanto tempo com criaturas tão gigantes, tão nobres, que ele não consegue voltar aos parâmetros da realidade dele. Na parte 3, o nosso sortudo Lemuel Gulliver acaba numa ilha deserta também, sem nada, sem água, sem comida, até que se aproxima dele uma ilha flutuante, uma cidade posta em uma ilha circular, e que chega até ele e o pega pra cima. Essa ilha se chama Laputa, e as pessoas dessa ilha, elas são muito inteligentes, elas são versadas em música e matemática.
Só que essas pessoas são tão inteligentes, elas divagam tanto sobre esses assuntos, que eles não conseguem travar uma conversação normal. Os nobres geralmente possuem 2 servos para que eles chamem a atenção deles durante uma conversação, o que irrita muito Gulliver porque ele ama conversar. Toda a sua comida é em formas geométricas, toda a sua filosofia é baseada na música praticamente, só que mesmo que eles saibam tanto de matemática, eles não conseguem aplicá-la por viver tanto nessas problemáticas interiores, por viver em outro mundo praticamente. As casas são todas tortas e eles dizem que é o modismo deles serem assim. Nessa ilha vivem o rei e a rainha de um país chamado Balnibar. E essa ilha voa por esse país, por todas as cidades, recolhendo impostos, recolhendo dicas e castigando o povo que for rebelde. Quando Gulliver tem a primeira oportunidade para sair da ilha, ele sai e desce para a capital desse país Balnibar. Ele se incomoda porque a capital é muito miserável, as pessoas vivem totalmente núria mesmo. As plantações estão todas destruídas e parece que nada funciona. Acontece que esse país era muito fértil, eles eram muito organizados, só que com o modismo dessa ilha Laputa, eles começaram a entrar nessa coisa de não fazer as coisas do modo tradicional, e as plantações foram abandonadas e as pessoas estão todas abandonadas. Mas ele conhece um cara que ele ainda tem os padrões antigos, ele tem uma casa assim toda perfeitinha, ele tem plantações maravilhosas, mas ele quer destruir tudo isso porque a sociedade não vê ele bem. Ele vai destruir tudo isso e vai fazer a casa toda desarrumada conforme a moda. Nesse país tem um instituto onde os cientistas são encarregados de achar novas maneiras de fazer as coisas. Tem um que pega as fezes das pessoas e tenta transformar em alimento novamente. Um cara que ele pega palavras assim, joga ao acaso e faz um sistema lá para que ela vire filosofia. Como fazer porcos plantarem e fertilizarem a terra de um jeito bem estranho. E mais uma vez, quando ele tem a oportunidade, ele vai para uma outra terra chamada Glubdubdrip. Nessa terra, essa é uma terra de necromantes. O rei dessa terra, ele pode chamar qualquer espírito de pessoa do passado, seja ilustre ou não, seja pobre ou não, para servi-lo durante um período de 48 horas ou 24 horas. Então Gulliver, como ele é muito intelectual e ele tem muita curiosidade, ele faz com que sejam chamados várias pessoas ilustres do passado. Homero, Júlio César, Aristóteles, Platão. Ele chama muitas pessoas e ele acaba se decepcionando porque pessoas que ele achava que eram heróicas e nobres eram pessoas sujas. Pessoas que eram consideradas sujas às vezes eram muito nobres. E depois de experimentar bastante isso, ele vai para uma outra da Terra chamada Lugnag. Em Lugnag tem uma pequena parcela de pessoas que elas são imortais. Elas nascem com uma mancha na testa e de acordo com o tempo vai passando, essa mancha vai crescendo. Gulliver fica muito animado com isso, ele fala que o país é um país abençoado por poder ter pessoas que cresçam e vejam todas as gerações e acumulem conhecimento, só que tem um problema. Quando essas pessoas imortais chegam aos 80 anos, elas têm as mesmas moléstias, as mesmas doenças, os mesmos problemas que as outras pessoas de 80 anos. E como elas são fadadas a viver eternamente, esses problemas vão só aumentando, elas vão ficando cegas, vão ficando surdas, tudo vai piorando. Então, esse sonho Gulliver não dá certo. De Lugnag ele vai pro Japão e daí ele volta pra sua terra. A quarta e última parte é a viagem ao país dos... Gente, eu não vou conseguir falar o nome desse país. Bom, Gulliver é capitão de um navio nessa parte e ele acaba entrando em algumas intrigas em que ele é exilado nesse país. Nesse país, o primeiro contato com os seres que ele tem são animais que ele já detesta à primeira vista, são animais que ficam rastejando no chão e que são muito estranhos pra ele. Animais sujos, peludos, todos estranhos, que tentam atacar Gulliver. Só que um cavalo aparece e livra Gulliver de tudo isso, porque os animais fogem em sua presença. Ele tenta acalmar esse cavalo e tenta subir nesse cavalo, só que, o que acontece? Esse cavalo não é irracional. Ele não deixa o Gulliver montar nele. Quando ele relincha com outro cavalo, ele mostra que o relincho dele é uma fala articulada. Então Gulliver é submetido a esse cavalo. Depois de um tempo, ele acaba aprendendo a linguagem e ele acaba conversando com esse cavalo e descobrindo que aqueles iarros, que são os animais que ele viu de princípio, são seres humanos, e que os seres humanos nessa terra são irracionais. A questão dessa parte é o assombro que esses cavalos têm ao ver um Yahoo, que é o Gulliver, ter dotes de razão e se cobrir com peles, que é a roupa dele. Esses cavalos, eles só usam a razão. Eles usam a razão num patamar muito acima. Então Gulliver acaba se apaixonando por esse povo, ele acaba os admirando incessavelmente e começa a ver alguns vícios que ele possui de irracionalidade como ser humano e começa a odiar a raça humana e começa a amar a raça desses cavalos. Tanto que quando ele volta pra Inglaterra, ele não consegue ficar perto das pessoas pelo cheiro forte que elas exalam
e pela falta de racionalidade. Bom, essa foi uma releitura desse livro. A meu ver, o que esse livro trata é de preconceitos, parâmetros, visões de mundo. Jonathan Swift era um cara muito observador e um cara muito intelectual. Então ele percebe essas coisas da humanidade e ele coloca em diferentes seres, de diferentes tamanhos, diferentes pensamentos, cavalos racionais, os seres humanos irracionais, como uma ferramenta de comparação mesmo. Toda a falta de razão, todos os vícios, todos os preconceitos. Bom, e o próximo vídeo que eu vou fazer vai ser sobre a coletânea de contos da Lígia Fagundes Telles, que é Antes do Baile Verde. Então, até lá!